Quais cabos eu devo utilizar, quando e por quê? Primeiro, o material condutor, isso vai definir a aplicação. Segundo, o material isolante. Quando eu vou utilizar o cobre e quando eu vou utilizar o alumínio? Vantagem de cara muito forte do termofixo é, como ele aguenta mais temperatura, ele conduz mais corrente. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, o espaço onde nós falamos sobre instalações elétricas e traçamos estratégias para que você possa aumentar os ganhos, economizar tempo e melhorar a qualidade dos seus projetos, obras ou orçamentos. Gente, na aula de hoje nós vamos entender o porquê e quais são os cabos que devem ser aplicados em determinadas ocasiões. O meu nome é Joyce Telésforo e o tema da aula de hoje é aplicação de cabos de baixa tensão. Então, galera, vamos lá. Como que a gente começa? Primeiro, aqui a gente vai estar falando somente de cabos de baixa tensão, tá? Nós não vamos falar sobre os cabos de média, somente se for necessário citar alguma coisa a respeito. Mas o foco aqui são os cabos de baixa. E aplicações dos cabos. Quais cabos eu devo utilizar, quando e por quê? Para começar aqui a nossa conversa, a primeira coisa que define as aplicações dos cabos são duas características deles. Primeiro, o material condutor, isso vai definir a aplicação. Segundo, o material isolante. Então, primordialmente, começa a partir do material condutor e depois a partir do material da isolação do cabo. Em relação ao material condutor, não é segredo para ninguém que nós temos dois condutores utilizados no mercado, na engenharia, adotados por normas e pelo mercado, que é o cabo de cobre e o cabo de alumínio. Então pronto, então eu tenho duas opções de cara. Quando eu vou utilizar o cobre e quando eu vou utilizar o alumínio? O cobre, eu vou utilizar ele predominantemente em cabos de baixa tensão, certo? E o alumínio, não digo assim sempre, mas é muito comum, é normativo você usar cabos de alumínio em sistemas de média tensão. Agora, cabos de alumínio em sistemas de baixa tensão, isso não acontece, isso não é normativo. E por que que isso não acontece? Basicamente, gente, o cobre, ele conduz mais que o alumínio. Nos cabos de baixa tensão, você possui correntes muito mais altas que os cabos de média tensão. Por quê? Porque a tensão é baixa. Então, como a grandeza, corrente e tensão são inversamente proporcionais, quando a tensão é alta, no caso de média, você utiliza cabos de alumínio, porque ele conduz menos, mas o suficiente por conta da quantidade de corrente que está passando ali. Agora, na baixa tensão, você tem uma tensão menor e tem uma corrente maior. Neste caso, compensa mais utilizar cabos de cobre, porque ele conduz mais. Ou seja, no final das contas, para os cabos de baixa tensão, utilizando cobre, na prática, a gente vai ter bitolas menores, seções menores dos circuitos, do que se nós fôssemos utilizar cabos de alumínio para a mesma situação. Por exemplo,
Se determinado circuito, nós calculamos a corrente e deu 10 milímetros quadrados. Se fosse utilizado o alumínio. Se a gente colocar nesse mesmo circuito, nessa mesma situação, um cabo de cobre, esse 10 milímetros, né, ele iria diminuir para 6 milímetros. Por quê? Porque o cobre conduz mais que o alumínio. E nesses circuitos de baixa tensão é melhor que sejam seções menores mesmo. Por quê? Por conta da instalação, por conta da aplicação prática do dia a dia, que são muitos cabos, são muitas voltas que precisa dar para chegar até um ponto de tomada, até uma luminária e trabalhar todas essas instalações, né? Essa questão mais aplicável com cabos de alumínio seria mais difícil. E visto que o cobre ele não é um material muito difícil de você encontrar, é preferível utilizar cabos de cobre. Além disso, a gente tem o nosso respaldo técnico das normas. A NBR 5410, em momento nenhum, ela permite o uso de alumínio para os cabos de baixa tensão, mas está relacionada a esse conceito de condutividade dos cabos. Ok? Agora, em relação ao material da isolação, aí a gente tem um leque maior de assuntos para falar aqui. Então, a primeira coisa, quais são, né, os materiais de isolação que nós temos nos cabos elétricos? São dois tipos de materiais de isolação, gente. Primeiro, a isolação do cabo ela pode ser um termofixo ou um termoplástico. Que é isso, né? Então, vamos lá. Ela pode ser um termofixo ou ela pode ser um termoplástico. O que é um termofixo? O que é um termoplástico? Onde é que começa essa história? Olha, os cabos, eles, termofixos e termoplásticos, o que diferencia eles nada mais é do que as estruturas moleculares. A sua estrutura química mesmo falando, como é que as suas moléculas se combinam. Então, em um cabo termofixo, as suas células elas se interagem entre si em uma forma mais de rede. Então, as redes elas estão o polímero, né, termofixo, eles possuem pontes que interligam as cadeias carbônicas. Então, por isso que a gente fala que é em rede, é como se eles tivessem entrelaçado as cadeias. Agora, nos termoplásticos não, as cadeias elas são lineares. Lembrando que eu estou falando aqui de polímeros. Então, esse tema polímeros, só de falar nisso já sai assim muito assunto sobre isso. Mas eu vou tentar aqui ser bem direta para não ficar aprofundando tanto. Não é esse o objetivo dessa aula. Mas saiba que o material isolante dos cabos elétricos são polímeros, e esses polímeros eles podem ser classificados de diversas formas, mas nos cabos elétricos o que interessa pra gente são dois, termofixo e termoplástico. O que é um termoplástico? O PVC é um termoplástico. Ele é um material isolante, ele possui a sua cadeia carbônica de forma linear, e isso vai conferir essa estrutura molecular especificamente falando, ela vai ser responsável por diversas características desse cabo PVC. Bastante mesmo. Da mesma forma, o termofixo. O termofixo, quem são os termofixos? Por exemplo, o EPR é um termofixo, certo? O XLPE é um termofixo. O HEPR é um termofixo. Isso significa que as suas estruturas moleculares, elas se constituem em uma estrutura de rede, e isso também vai ser responsável por diversas... Você vai explicar por que funciona como tal, e eu vou explicar isso a partir de agora. A estrutura termofixa, ela
quais são as vantagens, né? E quais são as diferenças entre um termofixo e um termoplástico. Olha, o termoplástico, ele só de ser um termoplástico, só dele possuir uma estrutura molecular linear, né? Acaba que as ligações entre as moléculas, elas não são tão fortes quanto é de um termofixo. E, no final das contas, isso significa que com uma temperatura não tão alta, esse cabo ele já vai entrar, ele já vai mudar a sua configuração, o cabo não, esse material ele já vai mudar a sua configuração, ou seja, quando ele começa a esquentar a determinadas temperaturas, ele começa a derreter. Então ele passa, né, de um estado físico para outro. E o termofixo não, como as estruturas moleculares dele são fixas entre si, quando ele começa a esquentar muito, ele não se desfaz tão rápido assim. Então, naturalmente, ele possui uma resistência maior à temperatura e também à condutividade elétrica. Como ele é mais forte, né, como as ligações são mais fortes, isso vai trazer a ele duas características de cara, assim, ó, principais, que é resistência térmica, né, ele aguenta mais temperatura, o termofixo, e ele também possui uma rigidez dielétrica melhor do que o termoplástico. E temperatura, né, é uma coisa que é sempre muito discutido na eletricidade. A temperatura, ela atrapalha a condutividade elétrica. E isso sempre foi um problema, né, para eletricidade. Então, uma vantagem de cara muito forte do termofixo é como ele aguenta mais temperatura, ele conduz mais corrente. Simples assim. Porque quando começa a esquentar muito, quando está passando corrente e começa a esquentar muito, isso vai diminuir o rendimento da corrente elétrica, vai diminuir a corrente elétrica mesmo, com o aumento da temperatura. Diferente do termoplástico, que ele é menos resistente, então ele conduz menos comparado com o termofixo. Então, aqui, ó, a grande vantagem da isolação termofixa é que ela pode transportar mais corrente que o cabo da mesma seção termoplástica. Por isso, já não se encontra no mercado cabos de 1 kV isolados de PVC. Ou seja, não se encontra. Antigamente eu já vi alguns projetos assim, cabo PVC com a rigidez dielétrica de 1 kV. Hoje em dia não compensa você fazer isso, porque ele possui naturalmente, o PVC, uma resistência menor. Então, para suportar os altos graus de tensão ali e de temperatura, aplica-se o EPR. Se o lugar for ocupado pelos cabos isolados em EPR, HEPR. Além disso, eles não possuem halogênios em sua formação molecular, não emitindo fumaças tóxicas. Então, aqui, ó, vamos falar aqui brevemente sobre isso. O cabo PVC termoplástico, o que acontece? Hoje, né, no nosso mundo hoje é utilizado esse termoplástico PVC, e o PVC ele possui um problema. Por quê? Ele tem cloro na sua composição química, a molécula do PVC, né, o policloreto de vinila. E o que quer dizer isso? Significa que ele pertence ao grupo dos halogênios, na tabela periódica. E o cloro, os grupos dos halogênios, eles emitem fumaça tóxica quando eles são queimados, né? Então, não que o PVC naturalmente está emitindo fumaça tóxica. Obviamente isso não acontece. O que acontece é, quando o PVC esquenta e pega fogo, por exemplo, em um incêndio,
a composição do PVC, a molécula dele, ela vai começar a se desfazer e o cloro, quando ele é um Cl2, ele é uma fumaça, ele é um gás tóxico. Então, quando ele é queimado, né, a molécula de PVC, algumas delas se desfazem e o cloro volta à sua composição natural, que é o Cl2. E isso que vai fazer é ter fumaça tóxica, e é esse que é o perigo dos cabos de PVC em um incêndio. Então, isso não acontece, por exemplo, com o EPR, que não tem halogênio na sua molécula. Ele demora mais, né, para ser queimado, ele tem uma resistência maior, e quando ele é queimado, ele não emite fumaça tóxica. Beleza? Ok. Então, vamos lá. Em relação ao termofixo, as vantagens são o quê? Quer dizer, onde é que eles são aplicados, né? Em linhas alimentadoras, as aplicações, que são os circuitos alimentadores, em linhas sujeitas à umidade e, por fim, em locais de rota de fuga. Então, vamos lá. Linhas alimentadoras. Então, os termofixos, eles são naturalmente um cabo de EPR, ele é aplicado em circuitos alimentadores. Ele também é aplicado em circuitos enterrados. Por quê? Porque nessas localidades eles possuem mais umidade. O que mais que seria linhas sujeitas à umidade? Qualquer circuito enterrado que vai passar embaixo da terra, ou até mesmo em subsolos, né? É bom você usar EPR nas suas... lá toda essa parte do subsolo e tal, por conta que os circuitos ali estão sujeitos a uma umidade maior. E em locais de rota de fuga, isso daqui é aquela coisa que eu acabei de falar. Os cabos de EPR, eles não emitem fumaça, eles não emitem gás tóxico. E aí, por isso, eles são utilizados também em locais de rota de fuga. Daqui a pouco a gente entra em mais detalhes sobre isso. Agora, os termoplásticos, eles são utilizados aonde? Circuitos terminais. Por quê, né? Por que os termoplásticos são utilizados em circuitos terminais e os termofixos em circuitos alimentadores? Bom, circuitos alimentadores, eles exigem ele está sempre operando, está sempre passando corrente nele, já que ele é o circuito alimentador do painel. Por isso, o cabo ele está sempre esquentando, ele está sempre sendo utilizado, então convém mais a gente utilizar um material mais resistente a todas essas questões físicas, mecânicas que envolvem as determinadas situações. Agora, para o circuito terminal de uma luminária, de uma tomada, qualquer tipo de circuito terminal, tá tudo bem se você usar um cabo de PVC. Porque o PVC, ele é mais ruim que o EPR, mas isso não significa que ele é inútil, né? Muito pelo contrário, ele pode ser muito bem a melhor opção em determinadas situações. E essa daqui é uma dessas situações. Circuitos terminais, cabe muito bem você colocar um cabo com isolação PVC. Então, vamos lá, recapitulando aqui, ó. Estamos falando sobre aplicações de cabos elétricos. Primeira coisa de uma aplicação é os cabos de cobre e os cabos de alumínio. Cabos de cobre são aplicados em circuitos de baixa tensão, cabos de alumínio em circuitos de média tensão. Um detalhe aqui, ó. Você pode sim colocar cabos de cobre em circuitos de média tensão, tá? Não está descartado, mas aqui é um resumo bem superficial mesmo, mas tem muito cabo de alumínio de média tensão, mas tem alguns cabos de cobre também, de média tensão. Beleza. Outra característica do material que influencia muito nas aplicações dos cabos é a isolação dele. E a isolação dele pode ser de duas formas, termofixo ou termoplástico. Os termofixos são aplicados em linhas alimentadoras, em linhas sujeitas à umidade e em linhas de
locais que têm rota de fuga. Agora, os termoplásticos são utilizados em circuitos terminais. Aí agora aqui, ó, eu vou explicar para vocês, na verdade sim, eu já expliquei, mas vou só reforçar. Os motivos que o material de isolação termofixa é utilizado em cabos alimentadores. Bom, por causa disso daqui, ele possui a maior rigidez dielétrica, visto que aqui a gente tem muito mais carga elétrica do que os circuitos terminais. Então, é mais interessante a gente colocar um cabo de EPR nesses circuitos alimentadores por conta disso. E também ele possui uma resistência térmica muito melhor que o cabo de termoplástico, né? Então, ou seja, eles não amolecem com calor e suportam temperaturas de operação mais elevadas, de 90 graus. 90 graus é muita coisa, gente. A água, ela já começa a evaporar com 100 graus. Então, esse cabo aqui, ele suporta 90 graus, tranquilo. Em média tensão, olha só, os cabos isolados em EPR suportam até 105 graus Celsius. É quase temperatura. Já pensa, coloca o dedo lá na água quente. Você vai queimar provavelmente. E o cabo suporta essa temperatura tranquilo, entendeu? Ele já foi feito para isso. Então, essa resistividade térmica aí, ó, é bom demais, sabe, pro cabo. Não só nesse sentido mecânico mesmo, mas também no sentido de condutividade. Tanto é que a gente sabe que o EPR, ele conduz, o cabo que possui isolação EPR, ele lá na própria tabela da norma, a gente já vê isso, que ele conduz mais corrente elétrica. Agora, linhas sujeitas à umidade, né? Por que que eu vou usar cabos de isolação termofixa em linhas de umidade? Por causa do seguinte, gente. O material de PVC, ele tem uma grande desvantagem também, além dessa térmica e rigidez dielétrica, né, que é mais fraco que o EPR. O material de PVC, ele possui uma grande desvantagem, que é a baixa resistência à umidade também. Isso acontece porque o cobre, ele oxida facilmente. Devido ao contato prolongado com o ar e umidade, pode-se formar um carbonato básico de cor verde, que adere à estrutura do cobre, prejudicando a sua condutividade. Alguns compostos podem ser otimizador desse processo, principalmente quem? Os halogênios. Quem é o halogênio aqui do PVC? O cloro. Entre eles, usa a base de cloro, ácido clorídrico. Logo, o material PVC ajudaria na otimização da oxidação do cobre. Sendo assim, ele não é indicado para uso em meios úmidos. Então, a gente já está vendo aqui, ó, que o PVC ele possui desvantagem térmica, de isolação térmica, ele possui desvantagem de isolação elétrica e ele também possui uma baixa resistência à umidade. Em todas as situações que seriam necessários ter esses 3 itens de forma mais forte, mais resistente, já não se utiliza o cabo PVC nessas situações. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar o cabo de EPR em linhas de umidade, porque o EPR possui uma resistência maior à umidade. Fechou? Agora aqui, gente, ó, locais em rota de fuga. Isso daqui, gente, é a parte, assim, mais assim, tensa que eu dessa aula, porque queria mostrar aqui um vídeo para vocês de quando é que isso daqui começou a acontecer, por que começaram a utilizar esse tipo de cabo nessas situações. Dá uma olhada nesse vídeo aqui.
Então, gente, sabe por que que aconteceu? Primeiro, esse incêndio aí, ele se trata do incêndio que aconteceu no edifício Andraus, em São Paulo, no ano de 1972. E foi um desastre terrível, como vocês podem ver. E depois desse desastre, como vocês podem ver, o prédio inteiro pegou fogo, acabou com tudo. Nessa tragédia, foram tiveram poucas mortes comparado com o edifício Joelma, que aconteceu 2 anos depois, mas já foi uma coisa muito assim grande, né? Foi um desastre muito grande. E depois desse acidente, teve também um incêndio da mesma proporção, no sentido de tomar o prédio inteiro, lá no edifício Joelma, também em São Paulo, 2 anos depois. E por que que eu tô mostrando esses vídeos aqui de incêndio desses prédios? Porque o que causou esse incêndio, o princípio do incêndio, foi a instalação elétrica. No caso do Andraus, foi porque houve uma sobrecarga do sistema elétrico. E no caso do edifício Joelma, foi um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. Então, assim, gente, depois desses incêndios, que, assim, um dos maiores incêndios do mundo, começaram a ter uma preocupação maior com a qualidade das instalações, a qualidade dos materiais, da isolação dos cabos. E aí começou a surgir várias normas, estudando esses casos, estudando causa disso, né? Para poder trazer mais segurança para as instalações elétricas. Não só instalações elétricas, mas também, né, sistema de combate a incêndio. Mas aqui focando em instalação elétrica, o que que foi feito a partir de então? Além de ter esse incêndio nessas proporções, os cabos, eles não tinham essa questão, não tinha cabo em EPR, né? E muito menos em cabo de PVC propriamente dito. Eram isolações que emitiam fumaças tóxicas, que não eram cabos anti-chama. Então, tudo isso se tornou material combustível para os incêndios que aconteciam nessa época. Tem vários outros incêndios também, estou mostrando aqui esses que são os maiores, né? Mas, o que que acontece? Depois desse incidente catastrófico, começaram a ser adotadas diversas medidas de segurança, exigências nas questões normativas de qualidade do material técnico mesmo. Então, quando você vê aí na NBR 5410 falando sobre rotas de fuga, que não pode utilizar materiais que possuem que sejam condutores livres de halogênio, isso não deve ser negligenciado. Você tem que ter conhecimento disso,
Porque se acontecer alguma coisa, se tiver uma. E olha assim, gente, eu imagino que deve ter muito lugar por aí com as instalações todas erradas, né? Que a gente sabe que as pessoas não fazem as coisas muito certinho, né? Então, só para você tomar muito cuidado com isso, porque acontecer alguma coisa, se de repente der um curto e por causa de um curto-circuito de um aparelho de ar-condicionado começar a pegar fogo num prédio inteiro, cara. Nossa, o engenheiro desse prédio, sabe, acabou a carreira dele. É preso, é condenado, é não sei o quê. Não, gente, é só tragédia. Então, o que eu queria falar aqui? Que em determinadas partes da norma NBR 5410, especificamente falando do item 5.2.2.2.3, exige-se que os materiais elétricos sejam isolantes, que o material isolante seja livre de halogênio. Isso acontece pelo fato de que, em caso de incêndio, a queima do PVC faz com que o cloro volte ao seu estado gasoso, aquilo que eu já falei anteriormente. Porém, o cloro gasoso é altamente tóxico. Se inalado em grande quantidade, pode afetar o sistema respiratório e levar a pessoa à morte. Então, nesse item aqui, ó, você vai ver que o que fala lá sobre isso, de quais regiões que você não pode colocar cabo de PVC, mesmo que sejam circuitos terminais. Entendeu? Então, nesse caso aqui, é uma situação de rota de fuga. E aí você não tem uma infraestrutura em combustível. Por exemplo, se você colocar um cabo que está nessas zonas de perigo aí que a NBR cita, mas você coloca um eletroduto de aço, né? Aí tudo bem, o aço ele é incombustível, então ele vai proteger ali aquele cabo. Mas se não for, se for um material, por exemplo, uma um outro tipo de infraestrutura, aí você precisa colocar EPR, mesmo que sejam circuitos terminais. Então, rotas de fuga, também usa um termofixo, porque ele não tem halogênio, né? O que acontece aqui, é que ele fala aqui, né? Tem que ser livre de halogênio. E por isso ele não emite fumaça e gás tóxico. Beleza? E agora, por último, por que eu vou utilizar então, já que o termofixo é muito melhor que o termoplástico, já que o EPR é muito melhor que o PVC, por que eu vou utilizar PVC em circuitos terminais? É uma questão, né? Ué, então eu vou colocar EPR em tudo. Tudo. Só que aí também tem a questão do que compensa e o que não compensa. Por quê? O EPR, o PVC, ele é mais barato que o EPR. Então, isso daí, ó, você já pode ficar atento, mas ele é mais barato. Ele é mais flexível que o EPR. Circuitos terminais, você tem que dar muita volta dentro de parede para poder chegar nos pontos. Então, isso também é uma grande vantagem, o fato dele ser flexível. E essa questão de resistividade térmica e rigidez de elétrica atende circuitos. Esses circuitos pequenos, menores, com cargas menores. Então, tá ok. Nesse caso, né, é adequado você colocar um cabo de PVC. Mas, assim, a minha opinião técnica é que esses cabos de termoplásticos que possuem halogênios na sua estrutura química, eles vão ser extinguidos, né? Extintos, sei lá. Eles vão parar de ser utilizados por causa disso, porque visto que ele é uma situação de incêndio, ele contribui, né, pro desastre, então vamos tentar substituir que tem as mesmas condições aqui, ó, que seja barato, flexível, não sei o que, com um cabo que não é tóxico. Então, a minha opinião técnica é isso, que com o passar do tempo, não serão mais utilizados cabos de PVC. Mas, hoje em dia, ainda não chegamos nesse nível. Então, gente,
É isso que são as aplicações, os cabos, né? Material condutor, tipo materiais de isolação. Os cabos aqui, quando eu falo termofixo, eu tô falando de EPR. E os cabos EPR são utilizados na maioria dos casos. A questão é que existem muito mais circuitos terminais, né? Do que todos esses outros aqui. Por isso que a gente vê muito cabo de PVC por aí ainda. Mas em questão de número de situações, nos números de situações se utiliza mais cabos EPR do que cabo de PVC. Então é isso, galera. Dessa forma a gente chega ao fim da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês, né? Nem que seja um pouquinho aí. Mas é isso. Um beijo e até a próxima aula.